Olá, meus irradiados! Como vocês estão? E cá estamos nós, o nosso primeiro episódio do ano de 2022, primeiríssimo. Inclusive, já gostaria de aproveitar essa oportunidade e desejar a todos vocês um feliz ano novo, um ótimo 2022, aí que tenhamos muitas novidades radioativas pelo caminho, coisas boas, né? E, bom, aproveitando também esse gancho, esse episódio de hoje vai ser um episódio especial por duas razões. Primeiro, porque eu dei uma olhadinha nas estatísticas do Anchor, agora que eu tô retornando a gravar os episódios, e nós temos a marca aí de 3.000 visualizações de episódios. Eu fico muito feliz com isso, né? Sempre agradeço a todos vocês pela audiência. E também porque hoje, dia 12 de janeiro de 2022, faz exatamente um ano que eu comecei a fazer esse podcast. Então o Radion tem um ano, está de aniversário. E justamente sobre isso que eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês hoje, ainda em ritmo mais light de assuntos, né? E falar um pouquinho para vocês aí do que significou para mim, como que foi gravar esses episódios, os temas que eu conversei aqui com vocês, o que isso implicou na minha vida, enfim. Tem várias coisas curiosas a respeito do podcast que eu vou falar aqui hoje nesse episódio, então ele diz respeito mais realmente a esse programa aí que eu faço para vocês. Então, se você se interessa, acompanhe o episódio de hoje para ver aí os mistérios por trás do podcast. Radiation detected. Red dawn. Bom, vou começar falando aqui um pouquinho da história do podcast para vocês, de onde que surgiu essa ideia e por que eu escolhi fazer esse programa nessa modalidade de podcast. Quem me escuta aqui há mais tempo sabe que eu sou professora, né? E na época que eu estava fazendo meu mestrado, eu aprendi e descobri qual que era o objetivo da ciência. E do meu ponto de vista, né, se eu entendi direito, a ciência é uma ferramenta que a gente tem para conseguir trazer aí para nós um mecanismo, um método para solucionar problemas, encontrar respostas de dúvidas que a gente tem de um modo bem coerente e replicável, né, de preferência. Reprodutível, palavra mais certa, reprodutível. Só que eu percebi que existe um problema nisso. Normalmente, quando são assuntos muito complicados, existe uma dificuldade na linguagem que se utiliza. E especialmente na minha área, que é relacionada a essa parte de radiações, relacionada a essa parte de energia nuclear, tecnologias nucleares, existe dois grandes problemas, que primeiramente é justamente a questão da linguagem, que acaba ficando muito técnica, muito abstrata, difícil de atingir o público, e o outro problema é justamente a questão da radiofobia, que eu sempre comento aqui no podcast com vocês. Então, as pessoas naturalmente já têm um certo receio com relação a radiações, dadas as condições aí do passado, de uso indevido da radiação, catástrofes, tragédias e etc. Então, essa área especificamente aí tem essa dupla problemática. E, na verdade, eu já observava essa questão, né, dessa temática ser complicada muito antes de eu entrar na faculdade. Lá na época da escola, quando eu descobri a respeito desse tema e achava muito interessante, eu perguntava para as pessoas, comentava, e as pessoas realmente acabam não compreendendo muito bem esse assunto. E, às vezes, as pessoas acham que radiação, radioatividade é uma tecnologia muito distante da realidade, e a gente pode ver aí, né, ao longo dos episódios que eu gravei, que na verdade não, tá muito mais perto da gente do que a gente imagina. Então, acaba que tem essa problemática que eu observei, né, de falta de conhecimento e tal, e fui, né, acompanhando isso ao longo do tempo, e realmente, então existe uma lacuna aí. E eu não sei exatamente se essa lacuna, esse vazio de conhecimento tá porque existe pouca divulgação, se porque a divulgação que existe é numa linguagem que não é adequada. Eu lembro que até hoje, assim, eu vi uma vez uma postagem no Facebook, faz muito tempo já, que era uma foto, assim, né? Então tinha uma senhora, uma zeladora, limpando um corredor de uma faculdade, e ela estava lendo um banner de algum paper que um aluno escreveu. E daí tinha a seguinte mensagem, né? A sua pesquisa,
ela é acessível para as pessoas para a população geral, né? Para as pessoas que bancam ali o ensino, no quesito de pagar imposto, né? Pensando aí numa faculdade pública, por exemplo. Então, isso foi uma coisa que me marcou, digamos assim. E somando tudo isso que eu tô comentando aí com vocês, isso me levou a pensar que talvez pudesse existir uma forma de divulgar e propagar um pouco mais desse conhecimento relacionado a esse tipo de tecnologia, que é justamente a minha área. E eu acho que isso é interessante porque facilita para a própria ciência, né? As pessoas entenderem e ajuda as pessoas a não terem medo. Então, até a Marie Curie, né, sempre fala, né, que a gente só tem, que não há nada deve ser temido, tudo deve ser compreendido. Então, a gente não tem que ter medo, a gente tem que compreender, mas a gente tem medo justamente daquilo que não conhece. Então, por essa razão, eu sempre achei importante fazer divulgação de ciência de algum modo geral, especialmente com relação a essa área que eu atuo. E também tem a questão de que pouquíssimas pessoas no nosso país têm acesso ao conhecimento, pouquíssimas pessoas. Às vezes a gente vive na nossa bolha social e parece que todo mundo que a gente conhece faz faculdade, isso e aquilo. Só que na verdade, quando a gente para analisar de um âmbito geral, a gente sabe que isso não é verdade, né? Na verdade, muito pelo contrário. Então, se eu faço parte dessa fração de pessoas que teve a oportunidade de estudar e obter o conhecimento, por que não passar isso para frente, né? Eu acho que, inclusive, é isso o espírito de professor. E dada essa condição, né? Então, de eu também ser educadora, professora, eu acho que era unir aí uma série de fatores numa coisa só. Então, a razão de eu querer fazer, né, algum tipo de meio de divulgação científica sobre esse tema é em virtude desses pontos que eu comentei. Mas a questão era, né, como fazer? Então, lá em 2018, quando eu estava terminando o mestrado, eu já pensava nisso, mas era uma ideia mais, digamos assim, superficial. Eu até comentava com alguns amigos, inclusive o físico Felipe, que participou aqui de um episódio do podcast. Na época, eu conversava muito com ele sobre isso, porque ele trabalhava comigo e a gente convivia mais, né? Hoje ele mora em São Paulo, mas na época a gente convivia mais e a gente conversava sobre isso, né? A importância disso e tal, mas como fazer. Porque tem a questão também de que eu tenho 2 trabalhos, então trabalho na Núcleo, daí tenho que dar aula, então isso toma tempo. Eu gostaria, na época mesmo, de verdade, era conseguir ter um canal no YouTube e produzir vídeos para mostrar coisas. Só que o problema é que produção de vídeo demanda tempo e demanda um ambiente bom, assim, um cenário ali que seja bacana para gravar. Claro que dá para fazer vídeos mais simples, né? Às vezes só com imagens, às vezes só com isso e aquilo, mas isso acaba tomando muito tempo. Seria, assim, na minha concepção, seria um modelo ideal, assim, ainda mais que eu, por exemplo, quando vou buscar informação de divulgação científica, eu acho muito legal assistir alguns vídeos no YouTube, como, por exemplo, o Manual do Mundo, o Nerdologia, né, os vídeos do Átila, e coisas assim, eu acho que são muito visuais. Como que é o nome daquele rapaz? Pedro, não sei o que lá. Aquele menino físico que tem um canal também. Eu sempre assisto o canal dele, não vou lembrar o nome. Eu pausei a gravação para procurar. Ciência todo dia. Então, eu acho que são vídeos que tem ali uma produção muito bacana. São vídeos curtinhos, que eu acho que eles são muito claros ali, dada a intenção de simplificar um conteúdo, né? Claro. Não é uma coisa aprofundada que um aluno de engenharia vai usar para estudar, para fazer alguma coisa. Mas é um bom ponto de partida. E né, o ponto é justamente essa questão da divulgação científica. Mas, dadas as minhas condições, né, isso não era viável no momento, né, ainda não é, na verdade. Mas, né, eu não conseguia fazer esse tipo de coisa. Então, a ideia que me surgiu era fazer um podcast. Só que o problema é que eu fiquei muito pensando, né, em como fazer esse podcast, porque eu não entendia nada, tipo, como que faz, como que divulga, como que produz, como que grava, como é que faz para jogar nas plataformas, e daí eu fui pesquisandinho, só que também, como eu tava, na época, em 2019, eu tava fazendo uma pós-graduação, eu acabei não tendo muito tempo para isso também, e daí somou outros fatores, né, da vida pessoal, e acabou ficando complicado. Aí passou e tal, né, 2020 passou também, e daí entrou a pandemia, né, e aí todo mundo sofreu aí o baque do isolamento social.
todas aquelas preocupações com relação a essa condição de pandemia, muitas perdas, né? Pessoas aí morrendo, o nosso país está numa bagunça, né, em muitos aspectos, então isso aí acabou ficando complicado para todo mundo. E aí eu comecei a pensar mais a respeito disso, né, de realmente tentar produzir isso efetivamente. E conforme foi chegando o final de 2020 e o início de 2021, eu consegui programar ali alguns conteúdos, consegui gravar algumas coisas. E eu comecei com um tema, tipo, aquele negócio, né? Quando a gente fica pensando muito numa coisa, fica, porque tem que ser assim, tem que ser assado, a gente não anda, né? Eu só peguei o negócio e falei assim, vou fazer. Tipo, eu descobri como que era. Na verdade, eu descobri como que faz pra divulgar o podcast, como que faz pra fazer a distribuição, por causa de uma menina que eu sigo no Instagram, que é uma conhecida, e eu vi que ela tinha um podcast e eu fui perguntar como é que ela fazia. O dela era sobre... né? É sobre conteúdos do dia a dia, coisas no geral, assim, de autoconhecimento, mais nesse quesito. E aí, quando eu vi, eu perguntei, ela me explicou como ela fazia. Pronto, resolveu o meu problema. Peguei, baixei, instalei tudo, vi como funcionava, e experimentei e fiz o episódio piloto. O episódio número 1 é sobre irradiação de alimentos, porque era uma temática que eu estava lendo na época ali, eu achava uma coisa interessante, tinha feito uns cursos da agência de energia nuclear sobre isso, e estava fresco na cabeça, esse aí que eu vou gravar, vou falar sobre isso aí mesmo. E aí experimentei, mandei para alguns amigos, né, ver o que o pessoal achava, né, se tinha aderência ali. Naturalmente, por ser um tema bem específico, não é todo mundo que se interessa por esse assunto, não é todo mundo que vai ouvir, mas sempre tem alguém que acha interessante, vai escutar, vai compartilhar, episódios pontuais ali que são mais fáceis de entender, e enfim, fiz esse teste ali, deu certo, divulgou, né, foi para a plataforma, vi tudo, daí vi que funcionava, então comecei a dar sequência, achei interessante, e continuei fazendo, né, e dadas as condições aí, né, então a gente tem, eu novamente pontuo, né, eu falo a gente, porque eu falo eu e vocês, né, eu considero que o podcast é nosso, porque quem grava sou eu, às vezes eu me sinto meio esquizofrênica falando isso, mas nosso podcast, né, meu e de vocês ouvintes, já tem aí 43 episódios, 44 episódios no geral, né, então no ano passado eu tentei sempre gravar um por semana, do podcast, né? E deixar sempre divulgando, assim, né? Espalhava e fiz um Instagram e um e-mail para as pessoas poderem se comunicar comigo, já que o podcast eu não tenho retorno, porque vocês escutam aí da plataforma, mas não tem como comentar nada, né? Então, para caso alguém quisesse sugerir alguma coisa, falar alguma coisa, deixei lá os contatos, né? Criei essas páginas aí para isso. E aí foi muito legal a questão da produção do podcast, porque realmente tiveram, né, algumas pessoas que entraram em contato comigo e entram em contato comigo por os mais diversos motivos possíveis. Teve um grupo de alunos que entrou em contato comigo porque encontrou o episódio sobre por que a radiação faz mal, que é o episódio 3. E lá eu explico sobre essa questão de radiobiologia. E eles eram alunos de biologia da Universidade Federal da Bahia. E daí pediram para gravar um vídeo junto comigo para explicar o que era, né? Esse vídeo, inclusive, está no YouTube. Eu publico os podcasts também no YouTube, porque tem gente que não sabe usar ou não tem plataformas de streaming que nem essa do Spotify ou Deezer. Não sei por onde vocês me escutam, né? Mas aí tem lá no YouTube também para deixar mais disponível ainda. Então, teve alunos de outros cursos que vieram atrás de mim, teve pessoas do público geral que vieram conversar e falar principalmente dos acidentes. Os acidentes são os episódios mais ouvidos, quando eu vou olhar nas estatísticas ali, são os que mais têm acesso ali de ouvintes, porque, querendo ou não, é curioso, né? São coisas muito diferentes. E, inclusive, pessoas pontuaram para mim justamente a questão de que os episódios sobre acidentes que eu gravo aqui são muito detalhados, porque é difícil mesmo deixar essa informação na internet. Eu encontro porque eu consigo ter acesso a um banco de dados para buscar esses arquivos e pegar o mais completo possível direto da agência. Então eu conto tudo. E tem outra questão também, né? Os artigos estão em inglês, né? Então é um saco de ler aquilo ali. Então eu já dou uma olhada, né? Estudo a história e trago aqui já resumido.
Então eu sei que esses episódios aí nas estatísticas são os que mais escutam. Então tem gente que manda e-mail, tem gente que vai no Instagram e pede episódios sobre determinados assuntos. Então até tem alguns que estão pendentes aí, né? Eu acho que o que pedem muito pra mim é o do Chernobyl, que eu ainda não fiz, o do Demon Core, o Núcleo do Demônio, que eu ainda não fiz também, mas tá tudo em pauta, né? Eu sempre tento gravar uma vez por semana. Teve, no ano passado, algumas condições especiais que me fizeram não conseguir fazer isso exatamente todas as semanas, por isso que não tem 52 episódios, né? Que seria, né, 52 semanas no ano. Mas eu consegui gravar na maioria das vezes. Eu achava que da metade do ano pra frente, no ano passado, né, de junho, julho até dezembro de 2021, eu não ia conseguir gravar toda semana porque eu realmente estava muito socada de trabalho e aula e coisa arada. Olha, a minha voz, vocês não têm noção, porque na Núcleo do treinamento, nas aulas eu falo pra caramba, tava dando aula todas as noites da semana, exceto segunda, e daí na segunda que eu gravava, né, os podcasts e tudo mais. E daí tava forçando muito a voz e eu faço aula de canto, então aí também forçava pra caramba. Nossa senhora, eu não sei como é que eu não fiquei rouca. Teve uma vez que eu fiquei sem voz, que não lembro o que aconteceu, mas eu fiquei sem voz, eu não consegui gravar. Teve uma semana que era feriado, daí também não gravei. E teve uma outra semana que eu também tava bem sobrecarregada de coisas, então é um volume de serviço muito grande, né? Daí acabava pulando aquelas semanas, mas no geral quase todas as semanas eu consegui gravar. Ah, sim, e teve uma semana que foi espetacular, que eu me perdi. Meu Deus, eu sou montanhista, então às vezes eu me enfio nos buracos e depois eu não consigo sair. O bombeiro tem que ir lá buscar. Aí também foi uma condição que eu não consegui gravar porque eu estava perdida na mata. Mas aí é uma história para outro contexto. Enfim, mas consegui gravar aí quase todas as semanas e eu sempre tive retorno assim de pessoas no geral. Então sempre tem gente que comenta no YouTube, gente que manda e-mail, e também tem muitos alunos que são da área de radiologia ou até de outras áreas correlatas ali que ouve falar sobre radiação e precisa buscar um tema específico. Então no podcast eu tenho temas ali, episódios que eles são mais bobinhos ou mais simples, mais curtinhos, mais objetivos e resumidos, e tem um ou outro episódio que está um pouco mais aprofundado ali, tem uma descrição ali um pouco mais aprofundada, então às vezes acaba ficando meio específico. Então até teve uns últimos aí que eu gravei que é tipo radiomodificadores. Meu, isso é muito específico. Então, para alguns alunos, né, isso pode ser útil, são ferramentas úteis, porque são temas muito pontuais, digamos assim. E eu acho tudo um barato, né? Gravar podcast para mim é realmente uma experiência muito bacana, porque para mim, como professora, é uma excelente ferramenta de exercício de muita coisa. Uma que eu fico com esse material que eu gravo, fico pra mim, obviamente, né? Eu guardo esses conteúdos e quando eu esqueço alguma coisa eu posso ouvir e eu relembrar, né, a lógica da explicação que eu faço. E eu sempre tenho que estar estudando e lendo a respeito daquilo que eu tô falando, especialmente quando me pedem uma coisa que eu não tô acostumada a trabalhar, a ler sobre, né? Então, e quando é muito específico, eu chamo outra pessoa para participar. Então isso também é muito legal, é muito bom porque eu acho que quando eu inclusive chamo pessoas para participar, isso valoriza o profissionalismo das outras pessoas e diversifica o conteúdo aqui também, para não ficar sempre eu mesma falando toda hora sobre as coisas. O problema é que gravar com mais de uma pessoa é complicado, né? Porque depende de conseguir encaixar o tempo meu e o tempo da pessoa, e isso é que arrebenta, é complicadíssimo. Então até no ano passado eu consegui pouquíssimas vezes gravar com pessoas. Teve a participação do físico Ivan no episódio sobre físico médico, né, como que era a profissão. Eu tive a participação do físico Felipe Kipper no episódio sobre reatores nucleares, porque ele é especialista nisso. E também tive a participação da Elisa Malteso no episódio sobre mamografia e da Kemi Ag no episódio sobre tecnólogo e técnico em radiologia. Então, eu tive a participação dessas 4 pessoas. E eu também passei por problemas técnicos, né? Porque se vocês forem ouvir esses episódios, eu acho que o áudio ficou melhor foi o da mamografia. Porque os outros, aparentemente, eu tenho um sério problema cognitivo, eu não conseguia fazer o troço gravar direito.
E também uma certa falta de recursos. Então, isso também complica um pouquinho ali os parâmetros técnicos da gravação. Inclusive, seria muito legal, né? Eu fazer tipo um super vídeo, um vlogzinho, do tipo, pessoal, olha como que é aqui gravar podcast. Gente, infelizmente, novamente pontuo, os recursos são escassos. Então, eu gravo episódios dentro do carro, que inclusive o carro não é nem meu, o carro é da empresa. Eu gravo episódios dentro do carro, porque o carro tem um isolamento acústico bom. E eu sempre estaciono numa rua bem silenciosa e fico gravando dentro. Bom, eu também pego esses episódios, né, que eu produzo e eu gravo direto pelo celular. Então, o meu aparelho, ele é bom, tem um microfone bom. E quando eu gravo sozinha, assim, né? Se eu gravar com outra pessoa, aí fica tudo zoado. Mas quando eu gravo sozinha, eu uso o meu próprio telefone, né, e fica com esse áudio. O meu sonho da minha vida era que eu conseguisse ter um ambiente com uma acústica adequada, com um microfone adequado, para que eu conseguisse produzir com uma qualidade de áudio mais superior possível. Mas, infelizmente, ainda não chegou esse momento. O sol não brilhou para mim ainda nesse quesito. Especialmente também, né, porque é importante pontuar que esse programa, né, ele não tem fins lucrativos, então eu não ganho nada para fazer. Eu faço unicamente pelas questões que eu já falei no início, divulgação científica e propagar esse conhecimento, né, de reduzir aí a radiofobia das pessoas, né, esse é o meu objetivo. Então não tem objetivo financeiro, né? E sempre que eu vou gravar um episódio, eu faço um estudo em cima do tema que eu vou falar, mesmo que seja um tema que eu já domine. Eu sempre gosto de fazer uma lógica pela qual eu vou percorrer para poder falar como se fosse uma aula. Mas não tão formal quanto uma aula, digamos assim. Mas uma conversa de uma pessoa só. Novamente, eu sei que é meio esquizofrênico, mas eu vou fazer o que... é o que tem. Então aí eu faço dessa maneira. Então meu estúdio é um carro, minha ferramenta é um celular e um caderno. E o meu cérebro. Mas é muito bacana, assim, eu acho muito legal porque eu sempre acabo expandindo os horizontes e eu mesma acabo aprendendo muita coisa. Então eu acho muito divertido e principalmente quando faço com outras pessoas, porque eu também aprendo e acho bacana, né, de ver como as outras pessoas falam ali, a experiência para todo mundo é muito legal. Bom, e gravar esses episódios também trazem umas coisas curiosas, assim, né? Como eu tava comentando com vocês ali de pessoas que vêm conversar, né? E como eu falei, né? Às vezes tem pessoas do público leigo que vêm falar ali dos acidentes, pedem alguns episódios. E tem pessoas que vêm tirar dúvidas a respeito de alguma coisa. E eu acho divertido, às vezes, de observar como... algumas pessoas têm umas dúvidas muito estereotipadas com relação à radiação e realmente muito medo com relação a algumas coisas. Eu lembro de uma ouvinte que ela veio me procurar pelo Instagram porque ela tinha feito alguns procedimentos médicos e ela estava muito preocupada, achando que ela certamente teria câncer e que esses procedimentos foram altamente prejudiciais para ela e que... nossa, sabe, uma série de problemáticas que ela criou na cabeça dela, que seria ruim e que se eu não podia calcular as doses que ela recebeu nos procedimentos para ela, eu acho que ela tinha intenção de tentar processar esses médicos para tentar tirar um dinheiro, porque era uma coisa muito específica que ela estava querendo. E nem tem como a gente fazer tipo, um cálculo exato disso, porque são unidades e grandezas que são aferidas pelos equipamentos que são completamente diferentes do que uma grandeza dosimétrica no corpo em vivo. Então não tem como a gente fazer isso, sabe? Ainda mais com um grau de precisão. Não tinha como fazer uma coisa dessa. Então tem pessoas que vêm às vezes com essa intenção aí um pouco mais nesse quesito, pessoas que buscam saber um pouco mais a respeito de radiação e às vezes o episódio em questão não ficou muito claro. Então, às vezes a pessoa vem tirar dúvida comigo. E eu achei muito legal que muitos alunos que cursam alguma coisa relacionada aí à temática de radiação me falaram que eles acharam muito versátil a existência desse podcast porque facilita a vida. E eu entendo, justamente faz muito sentido, mas por que disso?
na questão de que, às vezes, o aluno está indo para a faculdade, está indo fazer alguma coisa, está ocupado fazendo outras coisas e quer ouvir a explicação. Então, o podcast, justamente por ser feito de modo que a informação é passada exclusivamente por áudio, sem ter vídeo, é levinho, né, baixinho, de baixo tamanho, né, de mídia, então não consome tanta internet e você consegue ouvir enquanto você faz outras coisas. É justamente o objetivo dos podcasts no geral, né? Então, isso facilita o aluno de conseguir ir fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu achei essa informação bem interessante e achei bem legal de saber disso, né? Que tem essa versatilidade e faz todo sentido. Eu, quando fazia faculdade também, na verdade até hoje mesmo, né? Ainda quando eu quero fazer alguma coisa e quero ouvir uma informação, eu escuto os podcasts. E falando agora um pouquinho aí sobre o conteúdo do podcast, né? Eu sempre escolho de modo meio aleatório o que eu vou falar na semana. Eu sempre gravo na semana que eu vou lançar. Eu não tenho episódios guardados para ir lançando ao longo do tempo, porque isso demanda muito tempo e muita programação, e eu gosto de variar. Às vezes, existem condições onde surge um assunto muito específico e é interessante eu abordar ele naquele momento. Então, eu não programo as coisas que eu faço. Eu vou gravando conforme eu vou tendo tempo e vou conseguindo organizar ali os conteúdos e conforme o que me pedem, quando eu consigo fazer. E ao longo desse primeiro ano aí do podcast, eu falei sobre muita coisa. Mas a maioria dos assuntos que eu abordei ali foram assuntos de base, digamos assim. Perguntas mais genéricas ali. Então, teve episódios que eu gravei que ficaram muito longos, assim como, por exemplo, histórias de alguns eventos radiológicos, ou então alguns tipos de contextos diferentes. Eu acho que de todos os episódios, os que eu mais gostei de gravar são aqueles relacionados a acidentes, porque são histórias muito envolventes e são temáticas que para mim me interessam, porque foi o que eu trabalhei na minha pós-graduação, né? Minha monografia foi sobre esse tema. Então eu tenho bastante material disponível sobre isso, eu acho muito legal. E também porque tem um retorno legal das pessoas, as pessoas vêm comentar comigo sobre isso depois. Então, obviamente, são os assuntos que mais me interessam, mas eu acho que todos os que eu gravei todos foram muito bacanas de alguma forma de eu estar gravando. Eu acho que o que eu mais bem produzi de todos eles, que eu tenho muito carinho, quando alguém me pergunta assim, você tem podcast? Me manda um episódio para eu ouvir. É o do acidente de Goiânia. Não tem como. Esse, assim, além de ser o mais ouvido do programa, ele é o episódio que eu consegui produzir da melhor forma, porque a qualidade do áudio ficou boa e porque tem muito material disponível. Então eu consegui, e justamente por ser brasileiro, tem entrevistas. Então eu consegui recortar trechos de reportagem e colocar ali. Eu acho que ele ficou muito rico de conteúdo, é o que eu mais gostei. Mas eu gostei muito também de falar sobre, por exemplo, no episódio 6 eu falo sobre acidentes radiológicos. Ele dá todo um contexto basal para entender por que os eventos acontecem, a questão de estatísticas e tudo mais a respeito desse tema. Então, ele dá um bom embasamento geral sobre acidentes, e isso é muito legal. Um outro que eu também gostei bastante da repercussão que deu foi justamente o episódio 3, que é onde eu explico por que a radiação faz mal, ou seja, efeitos biológicos radioinduzidos. Ele ficou bem completo, é um episódio longo ali. Ele é um pouquinho abstrato, algumas coisinhas ali são muito específicas, mas de modo geral, ele explica bem, né, do porquê que a radiação faz mal, o que faz mal exatamente. Então, acho que esse foi o que teve retorno bacana de pessoas que vieram atrás. Tem outros episódios que eu falo aqui também que são um pouco mais... Ele discrimina um pouquinho mais essa questão técnica de termos que a gente usa, como, por exemplo, a diferença entre radiação e radioatividade, a questão de elementos radioativos, quais são os elementos mais radioativos, bomba nuclear, como que produz uma imagem de raio-x, por que não pode entrar com metal na sala. Então, foram temas, assim, muito mesclados, de um modo geral. Muitos temas relacionados à parte de física de radiações, temas relacionados à radiobiologia, temas relacionados à proteção contra a radiação e segurança, os temas de acidentes, que são bem gerais.
E também até questão de temas um pouquinho mais relacionados à parte histórica. Como, por exemplo, o episódio 20, eu falo sobre as Radio Girls, são as garotas do rádio. São temáticas aí que tem todo um contexto histórico dos primórdios do uso da radiação e da radioatividade. E que são relativamente simples de entender. Porque é unicamente uma questão de você ouvir a história que está sendo contada, né? Não tem que ter um embasamento físico de início para conseguir entender. Eu falo muito também a respeito de aplicações, né, das radiações de um modo geral, principalmente na medicina. Tem muitas aplicações que eu ainda vou falar aqui. Nossa, gente, tem uma infinidade de coisa para falar. É que, claro que conforme vai avançando, né, os episódios vão ficando um pouquinho mais... os temas vão ficando um pouquinho mais complexos, né? Mas tem tanta coisa para falar que, nossa, eu acho que eu vou passar uns 10 anos produzindo esse podcast e não vai acabar, porque é muita coisa. E muito do material que eu uso para embasar o que eu estou falando, geralmente são fontes que eu considero confiável, não por achismo, mas porque são fontes que muitas pessoas dessa área de tecnologia nuclear utilizam. Então eu sempre tento buscar os reportes que são da Agência Internacional de Energia Atômica, eu busco em livros de literatura de peso que são relevantes da nossa área, como por exemplo, livros de física das radiações, livros de radiobiologia, então que são bem conceituados e materiais que são relativamente disponíveis, eles só são complicados de entender. Mas uma vez que você entende, como eu, no meu caso já tenho a base por ser da minha área, é mais fácil de explicar. Então, inclusive, é o que sempre dizem, né? Você sabe que você sabe bem um assunto quando você consegue explicar ele. Eu acho que eu sei explicar, né? E se eu não sei explicar, daí vem alguém e depois me pergunta no Instagram, né? Ou sobre aquilo que eu falei. Mas, enfim. Então, relacionado a essa questão de episódios, tem exatamente 43 episódios disponíveis, contando com esse aqui agora vão ser 44. A numeração é um pouquinho desparelhada, porque o episódio 1, na verdade, ele tá como 00, porque ele é o episódio piloto. Mas são, então, aí um total de, contando com esse, 44 episódios. Então tem bastante conteúdo aí para vocês ouvirem. Inclusive, até eu tava vendo aquela estatística da retrospectiva que o Anchor fez do podcast. Esse podcast aqui, ele deu 1.100 e não sei quantas horas de conteúdo produzido. Então é realmente muita coisa. É bastante coisa, eu falo pra caramba. É o esperado, né? Um ano falando sobre o negócio, né? Eu posso falar literalmente, eu passei um ano inteiro falando desse negócio. E realmente passei mesmo, literalmente. Então tem aí muitas horas de conteúdo relacionado à radiação para vocês ouvirem. Não, eu acabei de ouvir o que eu falei. Gente, não são 1.000 e poucas horas, 1.000 e poucos minutos. Eu tô fazendo uma bagunça aqui na minha cabeça com unidade medida. São minutos, tá? Mas ainda assim, é muito tempo de gravação. E também, aproveitando já esse gancho, a respeito da questão do nome do podcast. O nome do podcast é Radion, Radiação para Leigos, né? E de onde que surgiu isso? O Radion é simplesmente porque existem muitos equipamentos, emissores de radiação, que eles têm um botão de sinalização para quando a radiação está ativada. Então, por isso do Red On. E radiação para leigos porque é para leigos, unicamente por isso, e também porque eu sou uma pessoa que coleciona o livro, aqueles livros que são for dummies. Traduzido para o português fica, né, tal coisa para leigos. Então eu tenho aqui física para leigos, nutrição para leigos, psicologia para leigos, e eu produzi o Radiação para Leigos. Quem sabe um dia essa editora não me chama para escrever um livro, né, dessa coleção aí para leigos. Quem sabe? Inclusive, outra curiosidade. A introdução, a vinhetinha do episódio, que eu coloco nos episódios, ela foi gravada pelo Yuri. A voz foi modificada, claro, né? A musiquinha, eu peguei uma musiquinha e fiz a adaptação. E quem fala ali, né, com o som modificado é o Yuri, inclusive. Mas basicamente tudo que eu faço no episódio, no podcast, eu faço eu mesma. Então, os designs dos episódios sou eu que faço, as edições de áudio sou eu que faço, as publicações no Instagram, tudo que tem lá é eu que faço, né? Como eu comentei com vocês, né? É eu e eu mesma. Às vezes eu dou uma de esquizofrênica e falo, nossa, mas é eu, né? Quando é nós, é eu e vocês.
como comentei com vocês, a produção dos episódios eu faço sozinha, eu que escrevo os conteúdos e vou explicando aqui. E de vez em quando eu tenho pessoas que participam. Mas existem algumas condições, alguns momentos, assim, de falha. Não é falha, mas quando a gente... Sabe quando você tá burro, assim, você não sabe bem sobre o que falar, se o que você tá falando tá fazendo sentido, aquelas fugas de criatividade, assim, que você se sente um merda, assim, você não consegue escrever, não consegue gravar, não consegue ter ideia, não consegue produzir nada. É uma porcaria, né? E eu acho que é nessas horas que a gente tem a participação dos amigos, e isso é muito importante, né? Não só dos amigos, mas dos ouvintes também. Que, como eu falei, né, essas coisas motivam a gente a dar sequência no conteúdo, faz com que a gente tenha vontade de produzir. Mas os amigos ajudam muito. Eu tenho aí amigos que me ajudaram, que têm uma participação mais ativa no auxílio que a pessoa louca, que basicamente, né, seria o Yuri. O Yuri Rosenberg sempre me ajuda aí nos meus perrengues, então me ajudou já com edição de áudio, quando eu gravei os áudios horríveis que não consegui arrumar, ele já me ajudou. Ele me ajudava também, me ajudou muito na questão da produção do videozinho, das musiquinhas lá da Energia Nuclear, que eu tava participando daquela gincana da Stand Up for Nuclear Brasil. Então ele me ajudou a gravar, tem disponível inclusive no YouTube e no Instagram, vocês podem dar uma olhada lá na musiquinha. Eu quero colocar essa musiquinha quando eu for falar sobre a energia nuclear, né? Eu não falei ainda sobre esse tema, tem uma pessoa para abordar essa temática aí com a gente, mas daí quando eu for falar eu coloco a musiquinha aqui na íntegra para vocês. Enquanto isso tem lá no videozinho. Então aí o Yuri me ajuda bastante aí nessa questão. Tem um amigo meu também que é o Pedro, que sempre me dá umas ideias boas de temática, ajudou aí já com divulgação. E com ideias, né, de conteúdo, é sempre bacana. Isso me ajuda bastante quando tem esses bloqueios. O Ivan, que é o meu amigo que trabalha comigo, participou aqui já, inclusive, no episódio, que é físico. O Yuri também participou, tinha até esquecido, mas ele participou lá no comecinho, sobre o episódio dos super-heróis, então ele me ajudou aí com esse tema. E o Ivan também sempre me ajuda com temas quando são explicações da parte de física, que são meio complicados de deixar claro. Então, eu sempre tento fazer do modo mais claro, mas é bom que tenha alguém que escute e veja se está fazendo sentido, né? Não está falando abobrinha. Então, ele sempre está ali na escuta. E sempre tem uma outra pessoa, né, ao longo aí do trajeto, que também acabam ajudando aí, de certa forma, de alguma maneira. Então, basicamente, aí são essas pessoas que colaboram de modo mais direto. E aí fica, inclusive, né, o meu muito obrigado a vocês, queridos amigos, que me ajudam na produção. Valeu, falou! Por fim, né? Então, dada aí esses contextos aí para vocês, me resta falar, né, a questão do que eu espero ao longo desse ano, minhas expectativas. Eu espero que eu consiga expandir mais ainda a divulgação desse conteúdo. Atualmente, segundo a estatística do Anchor, esse podcast já foi reproduzido 3.000 vezes. E isso que é a estatística só do Anchor, ali das plataformas de streaming, né? Não tem ainda o YouTube. Mas eu já fiquei bem feliz de ver que tem essa divulgação do programa, né? Que tem esse retorno, porque o que me motiva a gravar o programa é justamente isso, saber que é um conteúdo que pode estar sendo útil para alguém, ou que alguém está achando interessante, que alguém está achando legal, descobrir sobre. Inclusive, até tem pessoas que me perguntaram, foram poucas, mas pessoas que me perguntaram a respeito dos cursos relacionados a essa área, porque se interessaram. E eu achei isso sensacional, para mim isso é brilhante, porque é esse o ponto, né? Expandir a mente, expandir os horizontes e fazer as pessoas se interessarem, não ter medo. É pra gente juntar todo mundo para fazer uma coisa legal, não é para segregar ninguém, não é para trazer medo, é para trazer conhecimento e iluminar os caminhos aí, né? Então, eu espero conseguir continuar, né, produzindo esse programa. Talvez esse ano não vá conseguir ter tanto tempo quanto eu tive no ano passado, porque as coisas estão voltando meio que ao normal agora, né? Tudo mais presencial, então isso, né, demanda tempo e de deslocamento.
Então, mas, né, quero dar sempre sequência a esse programa. Eu espero conseguir trazer mais pessoas para falar aqui. Eu tenho muito tema ainda para abordar, como eu já venho dizendo para vocês. E talvez conseguir produzir mais conteúdos de vídeo para ficar um pouco mais visual, ilustrar, né, expandir, né? O objetivo é sempre expandir. E quem sabe, seria muito legal se eu conseguisse fazer isso, se desse para eu utilizar esse podcast como uma ferramenta para um doutorado. Mas aí, que tá o problema, porque eu também não sei o quão aplicável isso seria e eu também não tenho nem ideia de um projeto de pesquisa. Mas isso ia ser bem legal. Quem sabe, né? Então, ficam aí as expectativas. E claro, né, que vocês que me escutam e que já me escutavam antes, que vocês continuem me ouvindo. E se você tá me ouvindo agora pela primeira vez, que você também continue me ouvindo. Que a gente consiga ir seguir em 2022 falando aí sobre muita radiação. E acho que seria muito legal aí também ter mais retorno de quem me escuta, né? Ter mais contato das pessoas. Isso é muito bacana. E eu acho que basicamente o que eu tinha para contar para vocês aí dos segredos por trás do Radion é justamente isso, né? Na verdade não tem segredo nenhum, é bem simples. E, bom, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho sobre isso. Como eu sempre digo para vocês, né, eu estou sempre à disposição, basta vocês entrarem em contato comigo pelo e-mail, né, radiaçãoparaleigos@gmail.com e pelo Instagram, que é o Radion, Radiação para Leigos, só procurar lá que vai ter disponível o meu contato, eu sempre respondo, tão logo eu vejo as mensagens, eu já retorno. E, mais uma vez, muito obrigada a todos aí pela audiência que vocês tiveram em 2021, né, os 3.000 reproduções, né, muito obrigada. E vamos seguir então em 2022 com muita radiação pela frente. Muito obrigada e até o próximo episódio.